Já estamos de volta. A Copasa vai realizar em Montes Claros o primeiro leilão. Ao todo, 43 veículos serão disponibilizados. Vamos saber os detalhes com o repórter Nairlan Cleiton Barbosa. Essa é a edição sonora Tiago Figueiredo, gerente da Divisão de Apoio Operacional Norte, Sonora Valendo. Qual o objetivo do leilão e os veículos que serão leiloados? O objetivo do leilão consiste na alienação de 43 veículos da frota própria da Copasa. Esses veículos estão sendo leiloados para ser substituídos por veículos novos agora que estão em processo de leasing. E qual a documentação necessária? A documentação necessária ela é um pouco extensa e está toda contida dentro do edital, disponível no site da Copasa. O horário de visitação dos veículos, qual está sendo? A visitação é um processo muito importante porque os veículos que estão lá para serem leiloados, eles estão naquele estado de conservação, não cabendo posterior reclamações quanto a isso. E ficará até o dia 5, do horário das 8h30 às 11h30 e no período da tarde das 2h30 às 5h30. Após a realização do leilão, qual o prazo que as pessoas têm para efetuar o pagamento dos veículos arrematados? O prazo é de 48 horas. Como está acontecendo na quinta-feira, nós teremos a sexta e a segunda-feira para poder efetuar o pagamento, que será exclusivamente através de boleto bancário. E o prazo máximo para a retirada do automóvel? A retirada dos automóveis deverá ocorrer em até 15 dias corridos. E vamos de previsão de tempo? Confira como ficam as temperaturas para esta quarta-feira em Montes Claros e na região. Em Montes Claros, a quarta-feira amanhece com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 22 e máxima de 28 graus. Na cidade de Padre Carvalho, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Francisco Dumont, pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 21 e máxima de 30 graus. Já em Curral de Dentro, mínima de 16 e máxima de 25 graus, podendo chover de manhã e à tarde. E a gente fala agora sobre aplicativos. O serviço de mobilidade caracteriza uma relação de consumo. Ao utilizá-lo, é importante que o consumidor exija clareza nas informações, principalmente em relação às taxas de cancelamento, que tem gerado desconforto entre os usuários. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Uma mão na roda. É exatamente assim que muitas pessoas consideram os aplicativos de transporte. O Alexandre utiliza sempre que precisa e, na opinião dele, é uma boa alternativa. Eu acho que veio para avanços mesmo, né? Acompanhando outros países, inclusive competindo com o preço, inclusive de ônibus, né? Fica mais fácil para as pessoas se locomoverem na cidade. Entre pedir e, de fato, entrar no carro para seguir viagem, o cancelamento é uma hipótese que pode ocorrer e demandar custos, tanto para o consumidor quanto para o motorista. O Jean já teve um cancelamento indevido por parte do motorista. Tentou resolver direto com a empresa, mas não ficou totalmente satisfeito com a solução. Eu entrei em contato diretamente com a empresa do aplicativo e eles me devolveram um crédito no aplicativo e na segunda, como já foi recorrente, aí sim eles me estornaram diretamente no cartão de crédito. Mesmo reclamando, só que como eu precisei usar, acabou que eu usei esse crédito. Mas o ideal teria, como eu não fiz a corrida, que tivesse sido os 2 estornos realizados no cartão de crédito, que for meio de cobrança. Apesar de usar e considerar como uma boa alternativa de mobilidade, o Alexandre também já contabiliza prejuízos. Eu tive problema 2 vezes com o Uber, justamente a questão do cancelamento. Fui cobrado indevidamente e não restituíram. Quando há um cancelamento atribuído ao usuário, normalmente as empresas incluem a taxa pela desistência na viagem seguinte. Se, por um lado, os consumidores reclamam dos valores da taxa de cancelamento e da forma como é feita a cobrança, por outro, os motoristas também têm o que reclamar. O Geraldo já teve que se explicar com uma cliente sobre um valor a mais que ela não sabia de onde vinha. Como é que foi essa história, Geraldo? Então, chamou o aplicativo, a corrida estava dando R$13, aí fiz a corrida, na hora que foi finalizar a corrida, deu 17. Aí eu falei assim, mas
eu pedi, estava dando 13, deu 17, por quê? O que está acontecendo? Pessoal, olha, alguma vez você cancelou, aconteceu alguma coisa? Não, semana passada eu cancelei. Falei, então provavelmente o seu cancelamento está sendo cobrado agora. É uma coisa que o aplicativo não deixa claro para o cliente e só na hora da corrida que ele fica sabendo o que está acontecendo. De acordo com esse advogado, especialista em direito empresarial e do consumidor, a empresa deve manter canais acessíveis para que o cliente consiga resolver os questionamentos com rapidez. E ao fazer, ele precisa ser informado da resposta. Se há, por parte do prestador de serviço, uma bonificação, isso aí é um prêmio. Ele não é obrigado, ele não tem direito a um prêmio, mas ele tem direito ao ressarcimento do prejuízo que ele teve se ele entender que a prestação do serviço foi feita de forma inadequada. O motorista Geraldo sabe que os problemas envolvendo má-fé podem ocorrer, tanto de um lado quanto do outro. Mas ele acredita que as empresas de transporte podem criar mecanismos no próprio aplicativo para esclarecerem melhor as situações para os clientes e para os próprios motoristas. Poderia melhorar essa comunicação da empresa com a pessoa, porque ela fica sem saber o que está acontecendo. Porque, se ela está pagando no cartão, beleza, ela consegue ainda um limite para poder passar mais, mas e se ela está pagando no dinheiro e está com o dinheiro contado da corrida? Então, aí vai acontecer de novo, vai passar essa cobrança para a próxima pessoa que pegar a corrida. 2 aplicativos desses, você chega até o endereço da pessoa, espera 5 minutos. Se ela não aparecer, aparece a opção de você poder cancelar e receber a taxa de cancelamento. Tem um desses aplicativos que não dá nada. Então, se você deslocou 3, 4 quilômetros, chegou lá, a pessoa não apareceu, se você vai cancelar, você não vai receber nada. Então, você fica no prejuízo. No regulamento de uma das empresas mais populares no Brasil, o consumidor pode cancelar gratuitamente nas seguintes situações: nos primeiros 5 minutos após chamar uma viagem, caso o carro demore 5 minutos a mais que o tempo previsto para a chegada, e o cancelamento pode ocorrer e ser emitida cobrança para o consumidor quando o cliente cancela a viagem 5 minutos após o motorista ter aceitado, ou o próprio motorista cancela a viagem mais de 5 minutos depois de ter chegado ao local de partida. Quando a empresa disponibiliza o serviço no aplicativo e o consumidor aceita, fica estabelecida uma relação contratual. Como envolve ali um contrato, se esse valor não pode ser arbitrado conforme a conveniência do prestador de serviço, se ele não é informado previamente ao consumidor. O consumidor não pode ser surpreendido com um valor que ele não sabe qual é. Então, ele precisa ser previamente informado da taxa do cancelamento, até para saber se ele vai querer fazer desse serviço ou não, assumindo o risco do cancelamento numa eventualidade que ele entenda por ser caso de cancelar. A não realização desse contato já é uma premissa de que o serviço não está sendo prestado de forma adequada e autorizaria ao consumidor, então, questionar esta prestação de serviço. Nesse sentido, essa consumidora não tem o que reclamar, mas observa que o cliente deve exigir mais respeito das empresas de aplicativos de mobilidade. Eu não tive problemas até hoje com taxa de cancelamento. É claro, o consumidor deve se informar, se ater ao Código do Consumidor e reclamar dos seus direitos, procurar saber, se for lesado, correr atrás para ressarcir-se do prejuízo. Por ser uma novidade, o especialista lembra que a conduta de exigir das empresas um bom atendimento ao consumidor é um passo importante para a adequação desses serviços às leis brasileiras. Hoje em dia, essa tecnologia ela é real, né? Poucos são aqueles que não utilizam dela e o mercado está cada vez mais cheio de concorrência. Então, aquele que prestar o serviço de forma mais adequada, aquele que realmente atender ao cliente, que é o consumidor, de uma forma a dar a ele segurança e tranquilidade, muito provavelmente ele vai se manter no mercado de trabalho e vai, com isso, conseguir mais e mais clientes na prestação do serviço dele. E no próximo bloco a gente fala sobre a alteração do Código Penal sobre os crimes sexuais.